pessoal, o meu nome é Fernanda Scheffer, eu sou estudante de Naturologia e você sabia que a integralidade ela é um dos princípios básicos do SUS e que deveria ser também um dos princípios norteadores dos profissionais da saúde? Mas o que é integralidade e o que isso tem a ver com a naturologia na prática? É sempre importante a gente buscar a etimologia das palavras, o significado delas. E a integralidade vem do latim integralitate, que significa a qualidade, condição, atributo daquilo que é integral, totalidade, e aí vem a chave, e a reunião das partes que compõem um todo. Então, a integralidade na saúde, ela visa superar o reducionismo, a fragmentação e a simplificação no modelo mecanicista de saúde que nos dividiu em corpo e mente. E esse olhar reducionista faz com que aquele profissional de saúde vê somente o biológico, vê somente muitas vezes só os sintomas, lida somente com a doença que aquela pessoa está trazendo. E nós temos visto que isso é falho, porque cada vez mais comprova-se que nós não somos só o nosso físico, nós somos multidimensionais, nós temos o corpo físico, um corpo vital, um corpo emocional, um corpo mental, um corpo espiritual. E no processo de saúde e doença, no processo do profissional da saúde, ele tem que levar em conta isso. E a integralidade engloba a multidimensionalidade também. E para superar isso, então surgiu um outro movimento que é o da medicina integral, em que diversos profissionais da saúde hoje em dia já estão adotando este modelo, já estão com essa visão integrativa, e isso traz um diferencial em tanto na nossa saúde e no sistema médico aqui do Brasil. Então nós vemos hoje em dia médicos, fisioterapeutas, além dos naturólogos, que têm esse olhar integral e que visam então superar esse reducionismo, que visam superar essa fragmentação. E isso tudo pelo fato de que ao ter a visão da integralidade, tem um olhar que compreende que aquele ser humano tem hábitos, tem estilo de vida, tem emoções, e que a doença e os sintomas que ele está trazendo muitas vezes está vinculado a isto, e que possivelmente é onde está a causa, ou as causas. Então o atendimento fica mais humanizado, e isso já nos toca por si só. É diferente quando a gente vai para consulta com um profissional da saúde e ele olha nos nossos olhos, ele busca saber mais sobre a nossa vida para além daqueles sintomas que a gente está sentindo. Ele vai identificar ali então o nosso estilo de vida, nos nossos hábitos, nossas emoções, porque entende que tudo isso interfere na nossa saúde, interfere naqueles sintomas que a gente está trazendo, e a gente acaba sentindo esse diferencial, que a gente ali está como ser humano para ser humano. E se você lembra do vídeo que eu fiz sobre interagência, lá traz essa questão da escuta ativa, da empatia e da integralidade. Então, na graduação, com a relação da interagência, a naturologia, os estudantes, os naturólogos, visam já esse atendimento humanizado, visam já esse olhar integrado e essa questão também da escuta, da empatia, que tanto faz a diferença nas nossas vidas ali naquele momento. E uma outra pessoa muito importante para essa questão desse olhar para a pessoa foi a Florence Nightingale. Para quem não conhece, ela é a precursora da enfermagem moderna. E lá no século XIX, ela, ao então cuidar dos homens feridos em guerra, ela observou e percebeu que o cuidado deveria focar
no paciente. Não focar só nos sintomas ou na doença, mas nele. E ao observar isso, ela desenvolveu um campo da epidemiologia, da bioestatística, que hoje em dia faz todo o diferencial no nosso processo de saúde e doença, de prevenção de doenças inclusive, porque ela viu que, além do fato de que o indivíduo tem as multidimensões dele, ele também tem um aspecto ali do social e tem um aspecto também do ambiental. O ambiente onde ele está inserido interfere também na saúde dele. E ao olhar para o paciente, a gente vai buscar isso tudo. E além da flora em si, as medicinas tradicionais já possuem esse olhar integral, esse olhar humanizado. E eu falei sobre isso, no vídeo anterior, que tem a consideração de que o ser humano tem as suas dimensões, que ele está inserido na natureza, que ele faz parte da natureza, e que por isso não é só o físico que tem que ser observado. E como eu comentei no início do vídeo, o SUS tem como princípio básico a integralidade. E para colocar isso em prática, ele fez então a Política Nacional de Medicina Natural e Práticas Complementares para poder ir implementando e colocando dentro do SUS as medicinas tradicionais e as PICs, que eu comentei em outro vídeo, que nós já temos várias que as pessoas têm acesso hoje em dia. E é muito interessante ver quantas pessoas procuram cada vez mais a medicina integral, a medicina tradicional, as práticas integrativas, buscam esses profissionais que têm esse olhar integrativo, que têm esse olhar humanizado, porque elas veem que isso traz diferença na própria vida delas em relação a ela entender o que ela está passando. Então fica menos angustiante lidar com a dor, fica menos angustiante saber que tem ali algo que precisa ser cuidado, e fica menos angustiante ainda ao se empoderar disso. O paciente, a pessoa, o interagente, quando busca essa medicina integral, sente isso, sente que ele torna-se responsável pela própria saúde, por ter então ali mais autonomia, mais entendimento. A prevenção de doença, ela vai ser não somente as intervenções práticas e pontuais, que também são importantes, mas também a mudança no estilo de vida, a mudança nos hábitos, a ressignificação das emoções. E muitas vezes não vai ser somente um profissional que vai atuar ali, vão ser outros, porque cada um tem uma prática e um estudo mais aprofundado, às vezes em uma dimensão do que a outra, e o diferencial é ele saber que por mais que ele tenha então uma especialidade em uma dimensão, igual o médico tem mais na questão do físico e do metabólico, ele não pode se reduzir a isso, Então, ao ter um olhar integral, esse médico vai entender que às vezes tem um processo emocional que aquela pessoa precisa passar por um psicólogo. E aí tem o trabalho interdisciplinar, que eu quero falar em outro vídeo melhor, e saber disso, o profissional ter esse cuidado, faz com que a gente não se sinta fragmentado. E o meu ex-coordenador e meu professor, Caio, trouxe uma palestra sobre isso. A doença, muitas vezes, está na própria fragmentação. A partir do momento que a gente se fragmenta, a gente separa nosso físico da nossa emoção, ali já está um desequilíbrio. Quando a gente se integra, quando a gente busca a integralidade, ali vai surgir um equilíbrio. A gente vai se sentir então completo. A gente vai se sentir no centro e vai se sentir ser humano. Então não é à toa que a integralidade é um eixo norteador da saúde. Ela é a lente que muda a visão de como nós observamos o processo de saúde e doença. E é por isso que eu quis trazer um pouco mais deste vídeo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça então de clicar aqui no curtir. Se inscreva neste canal para receber mais vídeos.
coloque o sininho para tocar, para ser notificado e vir comigo nessa jornada naturológica. Tchau!